Olá! Se você é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes. O vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. Vamos começar falando um pouquinho do comportamento do câmbio na Argentina. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre as razões, os motivos que levam à desvalorização cambial em um país. E, por fim, a gente vai fazer alguns comentários sobre a crise de confiança estabelecida na Argentina. Vou começar trazendo para vocês a informação do câmbio. Olha como foi a evolução do peso no câmbio oficial ao longo dos últimos meses. Hoje, são necessários 222 pesos argentinos para a compra de um dólar americano. Patamar esse que em 2018 e 2019 estava em torno de 20 pesos por dólar. Quando a gente olha para o câmbio paralelo, que seria o câmbio clandestino ou não oficial, chamado câmbio blue na Argentina, essa situação é ainda um pouco pior. São necessários em torno de 460, 470 aproximadamente pesos para cada dólar. Essa situação é bem inusitada, né? Por que é tão fácil a gente comprar dólar no mercado paralelo na Argentina, a despeito das proibições, das tentativas de controle por parte do governo argentino? É que a demanda é tão grande que esse mercado se estabelece e praticamente substitui o mercado oficial. O argentino quer ter dólar para preservar melhor a sua poupança, e aí, obviamente, a oferta aparece através de diversos canais, inclusive através de empresas, né, consolidadas, como é o caso da Western Union, entre outras, que a gente consegue simplesmente fazer uma transferência de reais ou de dólares para a Argentina, faz o câmbio pelo Blue, e é isso mesmo, não existe nenhum tipo de proibição mais rigorosa, vamos dizer assim. Bom, mas por que isso acontece? Basicamente é o seguinte: as despesas ou contas públicas de um país que estão muito ligadas a esse comportamento do câmbio se comportam de forma semelhante até um orçamento doméstico. A gente consegue traçar alguns paralelos. Então, eu chamei a atenção aqui para uma informação. Em 2022, a economia da Argentina operou com um déficit de 2,4% do seu PIB. Significa que a Argentina tem um nível de despesas ou gastos superiores a toda a arrecadação que existe no governo. Bom, o que acontece na nossa casa quando a gente tem mais despesas do que renda? A gente tem que cobrir de alguma maneira esse gap. Como é que a gente cobre normalmente? Emitindo dívida, né? Ou seja, eu posso fazer um financiamento, por exemplo, se eu não tenho dinheiro para comprar um carro, se eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, eu vou lá, faço um financiamento, tomo o dinheiro emprestado e uso esse recurso para fechar esse buraco. Com o governo é a mesma coisa. Toda vez que o governo tem um nível de despesa superior àquilo que é a sua arrecadação, ele tem que fazer a emissão de dívida pública. Aqui no Brasil, a gente chama, né, esses títulos de títulos do Tesouro, que a pessoa física consegue comprar no Tesouro Direto, onde um Tesouro Selic paga em torno de 13,75% ao ano. Na Argentina, a mesma coisa, né? Tem os títulos públicos argentinos, o governo faz a emissão e consegue fechar esse gap. Bom, mas como é que as contas de um país elas se organizam? Como é que a gente chega no equilíbrio? Toda vez que o governo, então, tem um déficit, se ele emite dívida, ele começa a acumular essa dívida ao longo do tempo. E como é que, em algum momento, esse desequilíbrio, essa tendência de aumento de dívida se estabiliza ou, eventualmente, volta para patamares menores de dívida? O governo tem que começar a poupar, né? Ele tem que economizar. Como é que ele economiza? Ou aumentando a arrecadação ou diminuindo a despesa. Então, uma variável importante para que um país consiga aumentar a sua arrecadação é crescimento econômico. Se o país está com um crescimento mais vigoroso do PIB, por exemplo, cresce economicamente, arrecada mais, aquela situação de déficit pode se transformar num superávit. É aquele tal de déficit primário ou superávit primário que a gente ouve muito na mídia, né? Bom, além da questão, né, de crescimento econômico, aumento de arrecadação, pode ser pelo outro lado também, diminuição de despesas. Se a economia não está crescendo tanto, não está tendo tanta arrecadação, você tem que diminuir a despesa para fazer também com que aquele déficit se transforme num superávit. Além disso, é muito importante a gente ter um olhar para o volume de juros que estão sendo pagos na dívida. Então, vamos imaginar que é um país que já se configurou fiscalmente, né, como um país que emitiu dívida. Hoje isso é comum, todas as economias do mundo, eu diria, têm, né, algum nível de dívida pública, mas quanto cada país paga de juros
para fazer frente ao serviço chamado serviço da dívida. Isso, obviamente, é relevante, porque quanto maiores os juros, maior é o saldo devedor dessa dívida. Esses juros vão se acumulando ao longo do tempo, e aí essa dívida vai aumentando. Portanto, esse superávit primário é uma situação em que o governo consegue economizar. Toda essa economia ela tem que ser suficiente para que o governo pague esses juros e, ao mesmo tempo, consiga usar um excedente para amortizar a dívida, ou seja, além de pagar juros, pagar uma parte do principal, do saldo devedor, para que essa dívida seja menor. Nesse sentido, o crescimento econômico ele também tem que acontecer a uma taxa que é superior ao que é pago nos juros daquela dívida, né? Só que aqui tem mais um fator que aí eu vou adicionar, que é um pouquinho diferente da situação do orçamento doméstico, porque o governo ele consegue pagar a dívida também através da inflação, né? Mas como assim? O que tem a ver a inflação com o pagamento da dívida? É muito simples, né? Imagina um comércio que paga impostos e esses impostos estão relacionados à receita que ele gera. Bom, se aquele comércio vendia um produto por R$100 e passa a vender esse produto por 120, essa diferença de 100 para 120 é um aumento de preço, um aumento nominal, mais o imposto que antes incidia, né, sobre um lucro gerado em cima de uma receita de 100, agora vai ser sobre um lucro gerado em cima de uma receita de 120. Portanto, esse lucro tende a aumentar, né? Considerando ali que aquele comércio não mudou os custos, as despesas, ou seja, que ele repassou esse aumento de preço para lucro. O lucro aumenta e os impostos sobre esse lucro, sobre essa base de lucro aumentam também, e aí o governo aumenta a arrecadação. Isso é o chamado famoso, né, imposto inflacionário. Então, a inflação ela ajuda bastante os governos a transitarem, a lidarem com uma situação, né, de um eventual descontrole da dívida pública. Bom, mas vamos caminhar um pouco mais para vocês terem um entendimento mais completo. Então, o que a gente está vendo aqui é que a situação na Argentina, 2022, déficit do governo, né? Se tem déficit, como é que isso está sendo endereçado? Bom, quando a gente olha para os dados de inflação, e aqui essa informação é março de 2022 até agora, né, 2023, então uma janela de 12 meses, a inflação na Argentina foi de meros 104,3%. Será que essas coisas estão interligadas? Estão sim, né? Ou seja, é exatamente por conta de um descontrole nas contas públicas que essa inflação está surgindo e de forma tão descontrolada, né? Mas isso tem até uma origem que é bastante anterior. A gente está em 2023, mas essa relação, né, que tanto os argentinos estabelecem com a própria moeda, mas também a maneira que o mundo todo, as outras economias encaram a Argentina, olham para a sua economia, é sempre uma relação, uma certa desconfiança em relação à maneira que a administração, né, das contas públicas será conduzida e como é que a moeda vai responder a isso. Porque, claro, todo mundo tem receio de possuir reservas, né, uma parte da sua riqueza alocada numa moeda que perde muito valor ao longo do tempo. Isso, portanto, vem de um histórico, como eu estava mencionando, de algumas décadas já, né? Desde a década de 40, 50 mais ou menos, o governo argentino é um governo que navega um certo desequilíbrio fiscal, então mantendo as despesas acima daquilo que são as receitas, né, ou a riqueza gerada através da arrecadação. A gente sabe que, politicamente, a Argentina é controlada, ou foi controlada na maior parte dos governos eleitos ao longo desse período, por governos com um posicionamento mais à esquerda, vamos dizer assim. São os governos peronistas, né? Ou seja, a despeito de N qualidades ou projetos positivos ou coisas boas que foram feitas, são governos que, na Argentina, ao longo desse período, têm a tradição de, sim, operar com um nível de despesa um pouco acima do que seria adequado, né, com o pretexto de provocar ou trazer benefícios sociais para a sua população. Então, é bastante com essa linha de argumentação ou de proposição. Então, dentro, né, desse arcabouço, dessa conjuntura,
foi construída, então, ao longo desse período, uma imagem, né, de um governo que tem essa característica e, portanto, quando o mundo todo, os próprios argentinos olham para frente, é isso, é aquela relação de desconfiança que eu estava comentando. A Constituição sempre foi assim, esse perfil está estabelecido, provavelmente daqui para frente vai ser assim também. E aí, aqui a gente está destacando, né, no slide para vocês, que é exatamente isso, ou seja, a impressão de cédula, que acaba gerando inflação, porque você joga uma oferta muito grande de moeda na economia, é o que efetivamente fez com que essa inflação surgisse, né, dessa maneira, porque é isso. Então, quando você tem a situação de desequilíbrio, o governo tende a imprimir mais cédula, ou seja, o Banco Central, para que esse recurso ele seja direcionado, então, para cobrir também aqueles gaps. Essas coisas estão todas entrelaçadas. Então, né? Então, você gera o déficit público, precisa de mais inflação, existe uma impressão de moeda pelo Banco Central, ou mantendo juros em patamares abaixo do que deveria, né? Ou, eventualmente, em alguns casos, fazer uma política de compra direta de títulos públicos, mas, de qualquer maneira, a gente pode resumir usando esses termos, né? Ou seja, existe a impressão de cédula, você joga mais cédula na economia, mais papel moeda na economia, esse excesso de oferta gera inflação, ou vice-versa, né? Ou a inflação necessária gera um aumento de impressão de cédula, enfim. Mas o fato é que acontece esse aumento, né, da oferta monetária na economia e aí gera inflação. Mas essa inflação sempre como uma consequência de um desequilíbrio fiscal, perfeito? Então foi assim mais ou menos que a Argentina solucionou essa questão da dívida, né, ao longo das últimas décadas. E tem um outro ponto importante também, que é o seguinte: imagine então que um argentino, ele recebe lá o salário dele em peso, tem uma parte da riqueza dele em peso, ele precisa, obviamente, preservar o poder de compra dessa moeda. Ele vai preservar como? Antecipando tudo aquilo que ele pode de consumo, mas também, eventualmente, alocando uma parte desse recurso no banco, em liquidez, que aí ele pode fazer ou com a compra de dólar, que a gente falou do câmbio blue, mas se ele quiser alocar também no título público argentino, esse título público tem que fornecer algum tipo de proteção, né? Bom, a proteção do título público argentino hoje é essa que a gente está vendo na tela. Aquele Tesouro Selic que no Brasil remunera 13,75% ao ano, na Argentina hoje paga 91% ao ano. Poxa, 91% ao ano é bastante coisa? É, obviamente. Só que a inflação é de 104%. Então, mesmo com esses 91%, isso não é suficiente para fazer com que o seu dinheiro alocado nesse título tenha um retorno, um rendimento que pelo menos o proteja da inflação. E por que isso também para o governo é interessante? Porque lembra que eu estava falando do imposto inflacionário? Então o governo aumenta a arrecadação dele com esse imposto inflacionário, mas ele está pagando juros lá no título público, né? Então vamos supor, por hipótese, que a arrecadação aumenta exatamente igual à inflação. A inflação subiu 104%, o governo aumenta a arrecadação em 104%. Só que ele paga a dívida a 91%. No net, na diferença, o quanto que o governo está ganhando acima daquilo que é a despesa que ele tem de juros é a diferença, né? Ou seja, seria o 104% menos o 91%, 13% mais ou menos, né? De forma bem aproximada. Então, o governo ele vira para o argentino e fala: olha, sim, eu remunero aqui o título público de tal maneira que eu vou te ajudar a preservar o poder de compra do seu recurso, no entanto, vai ser menos que a inflação, porque o governo quer que esse juro, essa diferença seja negativa, é o chamado juro real, né? Então, o juro real negativo, o governo paga menos para o argentino do que o que ele tem de aumento de arrecadação, né? Por hipótese, por conta desse imposto inflacionário. Então, essa diferença ajuda também o governo a equilibrar melhor as contas públicas. Mas vamos lembrar a raiz de tudo isso. De novo, a raiz de tudo isso são despesas muito elevadas, desequilíbrio fiscal. E aí, toda essa situação, obviamente, dispara, né, essa crise de confiança. Olha lá, os argentinos, em 31 de dezembro de 2022, mantinham quase 262 bilhões de dólares fora do país. Não é de se estranhar, né? É claro, porque se o argentino tem medo, não confia no governo, não confia muito no futuro do país, tudo que ele puder, e principalmente aqueles que têm mais recursos, que têm mais acesso a possibilidades no exterior, manda o dinheiro para fora, aloca em dólar, busca outras alternativas mais
não fica com o recurso dele, com a riqueza dele exposta a uma moeda que muito provavelmente vai perder bastante valor ao longo do tempo, né? Como eu mencionei, essa situação de inflação muito alta na Argentina não era, né? Ou a maior parte do tempo, como está agora, numa inflação de 100% ao ano, mas muito frequentemente inflações de 15, 20, 25% ao ano, e em alguns momentos sim, inflação também mais descontrolada. E aí o argentino então joga a poupança lá para fora, não quer trazer esse dinheiro de volta, e isso gera um grande problema para o Banco Central, porque quando toda essa poupança argentina que foi mandada para fora, esse dinheiro saiu de reserva do Banco Central. Hoje o Banco Central da Argentina tem um problema enorme de reservas em dólar, né, o que pode prejudicar ainda mais a economia. Então essa tentativa, né, que é a matéria que chama atenção, de fazer um acordo com o Brasil para aumentar o comércio internacional, é também uma tentativa de trazer mais divisas em moedas que são consideradas mais fortes, ainda que o real não é uma moeda forte, né? Mas trazer mais real, que é uma moeda mais forte do que o peso, para a Argentina. Então, eles precisam de exportação, porque faz a venda, né, ou em dólar ou denominado em alguma outra moeda, mas normalmente em dólar, e aí, como receita, a riqueza trazida fruto dessa exportação entra dólar na Argentina, e isso ajuda também a dar algum alívio para o Banco Central. A pauta de exportação da Argentina é muito concentrada em agricultura, e a agricultura, todo mundo sabe, está muito exposta aos fenômenos climáticos. Então, a Argentina, por exemplo, pega um ano de seca, a exportação, a receita de exportação cai muito, os dólares não entram, que porventura é o que está acontecendo agora, né? Então, por conta de efeitos climáticos como El Niño, Laninha, cada efeito climático tem uma consequência, mas quando a Argentina passa por períodos de menos produção, exporta menos, entra menos dólar, essa situação se torna ainda mais grave, né? Então, assim, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um histórico, né, que é observado na Argentina, que não começou há 5 a 10 anos atrás, é um histórico de 70 a 80 anos. Olha como é difícil escapar, às vezes, de algumas situações, né, de desequilíbrio econômico, e obviamente isso serve de lição para qualquer país no mundo, especialmente, né, para países aqui da América Latina. Brasil, que desde 94 tem sido bem sucedido no controle da inflação, mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque eventualmente entrar nessa espiral pode ser depois um grande desafio para a gente conseguir sair, né? Então, a gente tem um exemplo muito próximo, um exemplo do nosso vizinho aqui, ok? Bom, não deixem de se inscrever no nosso canal, toca no sininho também para ativar as notificações de novos conteúdos. Um grande abraço a todos. Quase 262 bilhões de dólares fora do país.